O programa Trabalho Legal está no ar e vamos recordar assuntos bem interessantes que foram ao ar no ano passado. Uma reportagem especial sobre trabalhadores estrangeiros que atuam no Brasil. Como funcionam as leis trabalhistas nesse caso? Empresas investem em espaços de lazer e descanso para os funcionários e dão autonomia e igualdade em relação aos patrões na hora de tomar decisões. A ideia é motivar e aumentar o rendimento dos trabalhadores. E a licença paternidade foi ampliada de 5 para 20 dias. Os trabalhadores poderão gozar dos 5 dias que já eram estabelecidos por lei. Terminando esse prazo, automaticamente são concedidos mais 15 dias de licença. Olá, entramos na terceira edição de Reapresentações do Trabalho Legal, que é o programa do Ministério Público do Trabalho, em parceria com a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho. Você sabia que no Brasil existem 14 tipos de autorizações de trabalho para estrangeiros? Em nosso país, os estrangeiros que são contratados para trabalhar por aqui são bem-vindos, é claro, mas tem período estipulado de permanência e leis trabalhistas a seguir. Confira na reportagem de Paulo Melo. Esta cafeteria aqui em Sobradinho, que fica a 30 quilômetros de Brasília, tem um diferencial. O empresário, além de contratar funcionários brasileiros, emprega também os estrangeiros, pessoas que saem do país de origem para trabalhar aqui no Brasil. O estrangeiro, no caso, é esse aí, de blusa vermelha e boina na cabeça. Tudo isso faz parte do uniforme que ele usa durante o trabalho. Matheus Sanches, de 19 anos, é tão ágil que às vezes fica até difícil acompanhar o rapaz quando está preparando alguma coisa. Ele está no nosso país há 1 ano e meio. Veio da Colômbia sem intenção de trabalhar, mas conseguiu uma oportunidade nesse meio tempo e hoje exerce a profissão de garçom. E depois de 1 ano, o Percy, que é o dono do Bucafé, ele me contatou e ele falou para mim: Matheus, eu quero que você trabalhe com a gente. Aí eu falei: beleza, estou disponível, e acabei ficando. Hoje estou trabalhando, estou estudando, isso também com vários projetos. Então, acabou sendo assim, uma bênção. Mesmo sendo estrangeiro, ele possui todos os direitos trabalhistas de um trabalhador como eu e você, que nascemos e moramos aqui no Brasil. Os benefícios são muito parecidos, enquanto a leis colombianas e as do Brasil. Lá na Colômbia a gente tem pelo menos uma folga na semana. Aqui também eu tenho a minha folga. Eu tiro domingo para descansar. Também tem o 13º salário, que depois de 12 meses está muito perto e as leis são muito parecidas, enquanto a benefícios, enquanto a cumprimento de leis. E enquanto a leis trabalhistas, eu acho que tanto no Brasil como na Colômbia, elas precisam ser respeitadas. Tudo por aqui é comandado pelo Percy, dono e gerente deste local que funciona como uma espécie de lanchonete e livraria. Tudo no mesmo ambiente. O chefe conta que gosta do trabalho dos estrangeiros e que inclusive já contratou outras pessoas que não são do Brasil. Nós já tivemos uma funcionária, a Maria. Ela era até uma senhora, acima de 60 anos, que trabalhou conosco nas mesmas condições, ficou um período aí. Tanto Maria quanto Matheus, por mais que sejam estrangeiros de outras culturas, linguagens e costumes, por aqui são considerados iguais a qualquer outro funcionário, sejam em direitos ou deveres. Os mesmos direitos que os funcionários brasileiros têm, a gente aplica também aos funcionários estrangeiros. Salário, pagamento de horas extras, descansos semanais, descanso ao longo do dia, todos os direitos trabalhistas que qualquer funcionário, qualquer empregado no Brasil tem, para nós temos agido dessa maneira também, eles passam a ter. A gente tem um sindicato que regulamenta as ações na nossa categoria. Então a gente faz a contratação, o escritório de contabilidade faz todo o registro junto aos órgãos, trabalhistas, e ele começa a trabalhar. Mas espera aí, mesmo fazendo tudo certinho para os funcionários, o empresário ainda tem algo a dizer. Mas eu te afirmo que em alguns aspectos a gente ainda tem algumas dúvidas, Fique tranquilo, nós vamos tirar as suas dúvidas. Nós precisamos informar algum órgão da chegada desse estrangeiro? Sim. É preciso informar o Ministério do Trabalho e do Emprego, porque ele precisa de uma autorização para trabalhar. Neste caso, o departamento que será incumbido dessa responsabilidade é a Coordenação Geral de Imigração.
O segundo passo seria o Ministério das Relações Exteriores, para ser emitido o visto de trabalho. Pode ser permanente ou visto temporário. De acordo com o Estatuto do Estrangeiro, em seu artigo 25, inciso 5, o visto temporário tem o prazo de até 2 anos. Já o visto permanente, ele não pode ultrapassar os 5 anos. E uma importante curiosidade é que o visto temporário ele pode se transformar em visto permanente, quando o vínculo trabalhista ultrapassa 2 anos. O visto temporário pode ser concedido ao trabalhador estrangeiro em viagem de negócios para profissionais que estejam em regime de contrato ou a serviço do governo brasileiro. O prazo de estada no nosso país é de 90 dias a 1 ano, dependendo do trabalho a ser realizado aqui. Já no caso do correspondente de jornal, a duração da missão, do contrato ou da prestação de serviço deve ser comprovada perante a autoridade consular, observado o disposto na legislação trabalhista. Já o visto permanente pode ser concedido ao estrangeiro que pretenda se fixar definitivamente no Brasil. Mas atenção, o prazo não pode passar de 5 anos ao exercício de atividade certa e à fixação em região determinada do território nacional. O Ministério das Relações Exteriores definirá os casos de concessão, prorrogação ou dispensa dos vistos diplomáticos oficiais e de cortesia. Da forma que a gente faz convencional, é a maneira adequada? PSI, de acordo com o princípio da territorialidade, vai viger a legislação de onde o trabalhador está prestando serviço. Neste caso, será a CLT como regra geral. Agora, uma dúvida. O estrangeiro pode sacar o fundo de garantia? São as mesmas hipóteses do artigo 20 da Lei 8036 de 90. A única diferença é que o estrangeiro tem que entrar no site da Caixa Econômica Federal, imprimir um formulário e levá-lo ao consulado brasileiro mais próximo, e assim assinar junto com o cônsul. O artigo 5º da Constituição Federal assegura proteção aos estrangeiros que estão no Brasil. A regulamentação da autorização para o estrangeiro trabalhar está na Lei 6.815 de 1980, que trata sobre a situação jurídica do estrangeiro no Brasil. Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, o número de trabalhadores estrangeiros no mercado formal de trabalho brasileiro cresceu quase 51% em alguns anos. Em 2011, por exemplo, mais de 79 mil imigrantes atuavam no país. Em 2012, esse montante aumentou para aproximadamente 95 mil estrangeiros por aqui. Já em 2013, foi constatada a presença de 120 mil trabalhadores de outras nacionalidades no nosso país. Renata Castro mora na Flórida há 14 anos. Saiu do Brasil para trabalhar nos Estados Unidos. Ela conta como funcionam as leis trabalhistas para estrangeiros por lá. As diferenças são várias, em minúcia, mas a verdade é que, na minha opinião, a mais importante é o fato de que nos Estados Unidos as disputas trabalhistas são de cunho da Justiça Estadual e não da Justiça Federal. Na verdade, as legislações mudam de estado para estado. Isso é muito importante, já que nos Estados Unidos existe uma mobilidade de pessoas muito maior, por existe uma abundância de empregos distribuídos de uma maneira mais uniforme, e isso faz com que as pessoas acabem mudando de estado para estado com muito mais frequência. Então, num estado você pode ter um direito e em outro um outro completamente diferente. Mas, na minha opinião, essa é a diferença mais importante quando se trata de legislação trabalhista entre Brasil e Estados Unidos. E explica mais. Se você foi contratado no Brasil para exercer uma posição nos Estados Unidos e você tinha um vínculo empregatício com a empresa no Brasil, é possível que você tenha direitos trabalhistas que são inerentes a trabalhadores do Brasil. No entanto, se você mora nos Estados Unidos, já tem um status imigratório que permite que você trabalhe e que você esteja engajado em uma posição de trabalho, ou você esteja ocupando um cargo nos Estados Unidos, você vai se enquadrar na lei trabalhista americana. É importante enfatizar que esse enquadramento em lei trabalhista ele é independente do status imigratório, ou seja, mesmo as pessoas que trabalham de maneira irregular têm direitos trabalhistas nos Estados Unidos. São pessoas que desejam trabalhar, elas estão, de certa forma, em outro país, em outra nacionalidade. No caso do Mateu, ele não tem ninguém aqui, então, na verdade, a gente não tem ele só como um funcionário, a gente passa a ter como um membro da família. Eu tenho ele como filho, essa juventude, né, essa vontade de aprender, essa vontade de avançar, ela também coopera muito com a gente. Nós, na nossa cultura brasileira, a gente tem muito isso de abraçar o estrangeiro. Então, só de ser uma pessoa de fora, a gente já se sente mais
aberto a conversar ou a puxar um assunto com a pessoa. Por exemplo, com o Matheus a gente se tornou bem amigo. Quando ele chegou, eu percebi o sotaque, perguntei de onde ele era e a gente já começou a conversar. Empregador, fique atento. O MPT está de olho em tudo o que acontece em relação aos empregados, seja ele brasileiro ou de outras nacionalidades. Depois do intervalo, controle de ponto, um dos meios de prova aptos a comprovar a jornada de trabalho. Não saia daí, voltamos já. Empresas com mais de 10 funcionários são obrigadas a registrar o controle de ponto dos trabalhadores. A prática é um dos meios para comprovar a jornada de trabalho e para o pagamento de hora extra. A história conta que o registro de ponto surgiu lá em 1888 nos Estados Unidos. Já no Brasil, teve início somente em 1930. Foi criado para ajudar as empresas a controlar a jornada de trabalho dos empregados. De acordo com a consolidação das leis do trabalho, existem 3 formas para fazer esse tipo de controle: ponto manual, controle mecânico ou ponto eletrônico. Vendo a necessidade de aperfeiçoar as relações entre empregador e empregado, o Ministério do Trabalho aprovou em 2009 a Portaria 1510, que obriga as corporações com mais de 10 funcionários e que já tenham adotado o sistema eletrônico a instalarem um novo modelo de relógio de ponto eletrônico igual a esse aqui. Toda vez que o sistema é acionado, imprime um comprovante com o registro do horário de entrada e saída dos colaboradores. Guardar ou não o documento é opção do funcionário. Esse papelzinho servirá como prova fundamental para comprovar a jornada de trabalho. Então, é muito importante que o trabalhador ele guarde esse recibo, né, impresso do controle de jornada, porque nós sabemos que, uma vez informatizado o controle de ponto, pode ser mexido, ele pode ser fraudado. Então, é muito importante para fazer a comparação dos controles de jornada. Algumas empresas imprimem ao final do mês para que o trabalhador assine, então ele tendo aquele recibo, ele pode comparar antes de assinar, ou até mesmo num eventual processo trabalhista. A jornada de trabalho é o período de tempo que o empregado presta serviços ou fica à disposição do empregador. Por lei, salvo algumas exceções, a jornada de trabalho é fixada no máximo em 8 horas diárias e 44 horas semanais. Os intervalos também precisam ser registrados. Na jornada de 8 horas diárias, o intervalo é de 1 a 2 horas diárias e na jornada de 6 horas é de 15 minutos. O registro das horas trabalhadas sempre devem ser feitos de forma fiel. Muito importante que o trabalhador ele tenha consciência que o horário deve ser colocado exatamente aquele de entrada, saída para o almoço, o retorno do almoço e a saída. Quando eu falo exatamente, são os horários quebrados. Não se deve arredondar, né? Então, 7h58, saiu às 11h57. Isso é muito importante, porque a reunião desses minutos você pode ter um benefício de até 10 minutos na soma desses minutos. Então, você pode ter uns 5 minutos de atraso, por exemplo, ou de adianto, não tem problema, desde que não ultrapasse 10 minutos diários. Existem funcionários que não precisam registrar os horários de trabalho. Existem certos trabalhadores, conforme o artigo 62 da CLT, que não estão sujeitos ao controle de jornada. São os chamados trabalhadores externos, porque não há como fiscalizar essa jornada. Então, aqueles que trabalham fora do âmbito da empresa, esses trabalhadores externos não estão sujeitos ao controle de jornada, e os que exercem cargos de confiança, diretores, chefes, gerentes, esses que exercem cargos de confiança também não estão sujeitos ao controle de jornada. Que tal poder jogar videogame no meio do expediente? Ou então, quem sabe, tomar decisões sem precisar consultar o chefe?
Pois é, algumas empresas estão investindo nesses benefícios e em dar autonomia aos funcionários para aumentar a qualidade dos resultados no trabalho. Francisca trabalha como cobradora de ônibus há mais de 5 anos. Ela precisa encarar uma dura rotina de 6 horas por dia dentro do coletivo. Quando chega ao terminal da rodoviária do Plano Piloto, em Brasília, ela aproveita o tempo de descanso na sala construída especialmente pela empresa para os funcionários. O local tem poltronas reclináveis e até instruções para ginástica laboral. Que é muito confortável. A gente tem o banheiro, pode relaxar um pouco, né? Às vezes até fazer uma comprinha rápida. Tem as dicas ali para o relaxamento, o alongamento, né? Tem as dicas de alongamento que a gente pode fazer. O diretor da empresa explica que o objetivo da sala é melhorar o ambiente de trabalho e oferecer mais qualidade de vida aos funcionários. Em algumas conversas internas com a área de recursos humanos, a gente identificou essa necessidade de um descanso, de uma área onde poderia potencializar o descanso e a desenvoltura do rodoviário em si ao retornar para o volante. Já o Bruno é diretor de arte em uma agência de publicidade. O trabalho dele é bem diferente do da Francisca, mas com uma semelhança. Na empresa do Bruno também tem uma sala para descanso. Lá ele pode até jogar videogame. Eu acho muito maneiro, muito criativo da parte da empresa e dar essa oportunidade da gente poder descansar e ficar aqui curtindo esse momento, de relaxar, né? Do dia que começa estressante, mas aí a gente sempre tem esse espaço disponível, a gente vem para cá, dá uma descansada, descontrai para depois voltar mais focado para o trabalho. Essa especialista em gestão de pessoas diz que adotar uma sala de descanso nas empresas pode trazer resultados positivos, desde que esteja de acordo com o modelo de gestão do negócio. Acredita-se que esse break ele não vai te atrapalhar, ele vai ampliar a sua qualidade de produção. E nesse caso ela é válida, mas o gestor não pode punir o funcionário que levanta para ir para a sala de descompressão. Quando a gente adota isso por modismo, o funcionário vai até o ambiente reservado para o descanso e ele é mal visto. E aí não é compatível. E as experiências mostram que são muito válidas. A gente ganha qualidade de vida no trabalho quando você tem essas alternativas. Você sai daquela tensão, daquele estresse, daquela coisa pesada, para um momento de respirar. Para o patrão do Bruno, os funcionários precisam administrar o tempo de serviço com o de descanso, para não exagerarem e serem penalizados. O controle ele é feito pelo próprio profissional, né? Existe um autocontrole. O colaborador que abusa disso, ele não fica na agência, justamente porque os outros colaboradores não querem perder esses benefícios. Então existe uma autorresponsabilidade e uma cobrança colaborativa de todos, porque eles sabem que isso é um benefício coletivo. E ninguém quer perder isso. Além da sala de descanso, outra tendência das novas organizações para melhorar o ambiente de trabalho é adotar o empowerment, que em português significa empoderamento. Com um modelo mais participativo e menos centralizador, os colaboradores têm mais liberdade dentro da área de atuação na empresa. Nessa startup, o Leonardo é o líder e a Priscila é a gerente da equipe de marketing digital. Ela tem autonomia para tomar decisões e determinar o que a equipe deve fazer sem ter que ficar consultando o Leonardo. Uma forma inovadora de relacionamento entre chefe e funcionários para dar mais agilidade aos resultados da empresa. Particularmente, nós não acreditamos em planejamento centralizado. A gente entende que o planejamento também tem que ser descentralizado, cada um cuidando daquilo que é de sua responsabilidade. Na medida em que vai aparecendo situações que eles vão tendo que resolver, eles vão tomando a decisão. Por quê? No meu caso aqui, eu dou o direcionamento macro da empresa e isso já se toma muito tempo. Então, imagina se eles tivessem que todo mundo pedir uma situação, posso resolver isso dessa forma? Não aconteceria, o negócio não aconteceria. A Priscila já foi chefe de equipes em outros empregos e garante que agora, pelo modelo de empoderamento, ela é uma profissional mais comprometida com a empresa.
Qualquer decisão que a gente toma aqui tem uma proporção muito grande. Então, você se compromete muito mais, você analisa muito mais antes de tomar qualquer decisão, porque não tem alguém justamente para você dividir essa responsabilidade. É você que decide e você vai ter a responsabilidade por ela, pela consequência dessa decisão. Para a especialista em gestão de pessoas, o empoderamento é um modelo que deixa os funcionários mais motivados. O que o funcionário ganha quando ele trabalha numa empresa que ele tem essa autonomia? O desafio. Então, um desafio que ele necessariamente gera vontade, e essa vontade a gente chama de motivação. Então, isso tudo é maior comprometimento, essa coisa da pertença. Eu gosto desse termo da pertença quando a gente fala na empresa. Quando você é o tomador de decisão, você pertence àquela decisão. Então, você não decide distante dela. Você decide, você está dentro dela. Então, esse comprometimento, esse envolvimento, ela tem que dar certo. O resultado dessas novas tendências para melhorar a qualidade de vida dos empregados no trabalho é a satisfação de colaboradores e chefes. Quem está assistindo a matéria é o canal, tem uma salinha de descanso tanto na empresa quanto em qualquer lugar, né? Pra você ter aquele momento de dar uma distraída, mas voltar a trabalhar, é claro. A partir do momento que você demonstra uma preocupação com esse colaborador e você disponibiliza outros benefícios, com certeza você tem uma produtividade maior e esse colaborador ele consegue enxergar isso de uma maneira com que ele vê que ele faz parte do processo. Eu me sinto mais dona da empresa, mais participante, porque eu tenho essa atuação, eu tenho essa responsabilidade tanto quanto o dono. E até em algumas partes, em alguns segmentos, até mais do que ele, tanto que eu nem preciso consultá-lo em relação a alguma tarefa que eu sei que eu tenho que fazer. E você vai ver a seguir. E a licença paternidade foi ampliada de 5 para 20 dias. E agora a notícia é boa para quem vai ser pai em breve. Servidores públicos do regime estatutário e funcionários das empresas que fazem parte do programa Empresa Cidadã vão ter o direito a 20 dias de licença paternidade. Ramon e Fernanda aguardam ansiosos a chegada do Bernardo, primeiro filho do casal. Mas esse não é o único motivo de comemoração. Ramon é servidor público e vai poder tirar 20 dias de licença paternidade para ajudar nos cuidados com a esposa e a criança. Eu acho importante porque hoje em dia a gente não pode mais deixar a cargo da mulher para fazer tudo, né? Então eu acho que você ter 20 dias é um tempo que você pode cuidar da mulher que teve um parto, né? Você pode ajudá-la na criação, no início da criação do bebê, né? Que a gente, como a gente é pai de primeira viagem, a gente não sabe o que tem que fazer, né? Tudo que está por vir, né? Então é uma ajuda, é um tempo a mais para a gente se organizar aqui e é muito benéfico, gente. Ah, muito! Nossa, fiquei muito feliz, assim, a gente comemorou mesmo, né? A gente tinha lido uma notícia antes, mas assim, a gente gostou muito dos 20 dias a mais, né? Aí ele pega um pouquinho de férias, emenda, acaba ficando um período maior comigo, né? Os servidores públicos do regime estatutário passaram a ter direito a 20 dias de licença paternidade por meio do Decreto 8.737 de 2016, publicado no Diário Oficial da União. Eu acho que era pouco. Talvez, às vezes é o tempo que você fica no hospital e você já sai, já tem que voltar. Você não tem nem aquela ambientação em casa, de como vai ser a rotina da casa, entendeu? Então, 5 dias, para mim, era insuficiente. Para Fernanda, o aumento da licença mostra a importância do pai no cuidado com o filho. Que eu já estava assustada com esses 5 dias, né? Como ele mesmo disse, nós somos pais de primeira viagem e é assustador você pensar que você vai passar aquele primeiro mês sozinha, assim, né? Sem o apoio do pai. Então, quando eu fiquei sabendo, a gente ficou muito feliz. Eu ainda acho pouco porque eu acho que às vezes a gente subestima muito essa figura do pai, né? E ele é tão importante quanto a mãe. Então, assim, mas não deixa de ser uma grande conquista, um grande avanço. Vai ser bem importante, até mesmo para ele, estabelecer esse primeiro vínculo com o filho, né? De afeto, de carinho.
A gente, dentro ainda da nossa sociedade patriarcal, a gente tem uma diferença, desigualdade de gênero, a gente ainda pensa na mulher como a que sustenta a família, que é responsável unicamente por cuidar dos seus filhos, e isso se reflete na nossa legislação. É muito ainda há de se fazer. Isso é uma reafirmação do direito, é o início de uma discussão para que a igualdade ela seja estabelecida, para que a gente consiga essa ampliação também da licença de paternidade. Para conseguir a licença, o servidor público precisa requerer o benefício no prazo de 2 dias úteis após o nascimento do bebê. As mudanças também valem para quem obtiver guarda judicial ou adotar uma criança com até 12 anos incompletos. Durante esse período, o pai não poderá exercer qualquer atividade remunerada. Em março de 2016, também entrou em vigor a lei que aumenta de 5 para 20 dias a licença paternidade para os funcionários de empresas que aderirem ao programa Empresa Cidadã. Na verdade, isso é uma reafirmação, né, de que o cuidado com os filhos ele tem que ser feito não só pela mãe, mas também pelos pais, e por isso essa ampliação. E o que a gente pretende, né, e o que as pessoas lutam quando a gente fala principalmente em igualdade de gênero, é que se estenda ainda mais esse tempo e que não só se vincule ao programa Empresa Cidadã. Muitas vezes as empresas não vão aderir, embora o fato de aderir ao programa Empresa Cidadã faz com que a empresa possa deduzir do imposto de renda, mas é importante que isso se consolide, se discuta dentro da sociedade e se amplie para todos os tipos de relações de trabalho, todas as situações dentro das empresas. O André trabalha em uma empresa cidadã e vai poder acompanhar de perto os 20 primeiros dias da filha, que nasce neste semestre. Já melhorou, né? Já melhorou, já é uma grande conquista, mas eu acredito que se pudesse melhorar mais ainda seria interessante, porque os primeiros dias de vida de um bebê são muito importantes e geram trabalho, a gente sabe disso. E a mãe muitas vezes ainda está debilitada por conta do parto, então o apoio do pai é muito importante nesse sentido. Sofia Vilela espera que os direitos dos pais só aumentem daqui para frente. Se a gente pensa que o objetivo é a proteção das crianças, isso deve vingar não só em relação às empresas que vão aderir ao programa de Empresa Cidadã, mas a gente espera que a legislação seja alterada, a própria CLT seja também alterada, para que se amplie prazo, para que os pais, os homens, também sejam responsáveis por seus filhos num período muito maior e assim auxilie na construção da sua família. Agora, com os direitos assegurados, Ramon espera aproveitar ao máximo a chegada do filho. Eu espero curtir bastante, né? Eu acho que é um momento assim especial, né? Então, ter 20 dias com ele ali, para mim vai ser perfeito. E você aí, tem alguma sugestão de reportagem? Então basta enviar um e-mail para trabalholegal.pautas@gmail.com. E as informações sobre o Ministério Público do Trabalho não param por aqui. Acesse o nosso site www.mpt.mp.br e também o Facebook ou o canal no YouTube. Esta edição fica por aqui. Até a semana que vem.